Alunos, vamos começar agora a parte de nomenclatura dos compostos orgânicos. A nomenclatura é um conjunto de regras que foram estabelecidas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada com o objetivo de dar nomes às moléculas. Com essas regras, uma determinada molécula apresenta o mesmo nome em qualquer lugar do planeta. A parte final da nomenclatura de uma molécula está relacionada com o grupamento funcional que ela apresenta. Temos a parte responsável pela insaturação, que indica se a molécula apresenta dupla ou tripla ligação. Temos a parte referente à cadeia principal. Temos a parte dos substituintes, que são grupos, podem ser ramificações ou grupos funcionais que estão ligados na cadeia principal. E o início da nomenclatura está relacionado com o estereoisomerismo. Vai nos informar se a molécula é uma molécula cis ou trans, se ela tem um estereocentro R ou S, mas somente se a molécula apresentar as condições para ter o estereoisomerismo. Vamos começar aqui pela parte do grupo funcional. Então, o termo grupo funcional refere-se a arranjos específicos de átomos que têm certas características de reatividade. Eu já passei um vídeo para vocês sobre o reconhecimento desses grupos funcionais, mas vamos ver aqui os principais. Temos aqui um ácido carboxílico, ele apresenta um grupamento funcional formado por um carbono, que faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Esse grupamento aqui, então, é chamado de carboxila. Se a molécula for um ácido carboxílico, o seu nome vem primeiro com a palavra ácido e lá no final a terminação relacionada ao grupamento funcional é oico. Um éster é bem parecido com ácido carboxílico, a única diferença é que eu tenho aqui um radical alquil no lugar do hidrogênio, em comparação aqui com o ácido carboxílico. A terminação do éster já seria o oato. Aldeído apresenta carbonila, que é esse grupamento funcional aqui, C-O, tá? Carbonila, em carbono primário, ou seja, essa carbonila, o carbono da carbonila vai estar ligado a um hidrogênio. As cetonas também apresentam o grupamento funcional carbonila, C-O, também é carbonila. Porém, o carbono da carbonila agora é um carbono secundário, ou seja, não tem um hidrogênio ligado no carbono da carbonila como no aldeído. Se a molécula for classificada então como uma cetona, a sua nomenclatura vai terminar em ona. Um álcool apresenta uma hidroxila, que é um OH, tá? Uma hidroxila ligada em um carbono saturado. E a molécula sendo um álcool, a sua nomenclatura vai terminar em ol. E as aminas são moléculas que apresentam um nitrogênio ligado a radicais alquil. Podemos ter um radical alquil ligado ao nitrogênio, como esta amina aqui, como podemos também ter 2 radicais alquil ou 3 radicais alquil ligados ao nitrogênio. E uma determinada molécula apresentando o grupamento funcional de amina, o final da sua nomenclatura será amina. E os outros grupamentos funcionais importantes estão lá no vídeo de grupamentos funcionais, tranquilo? E aqui nesse slide nós temos alguns detalhes relacionados à parte de grupos funcionais da nomenclatura. Aqui no primeiro item temos os halogênios, que são os elementos do grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo, geralmente não são nomeados no sufixo de um composto.
eles costumam ser nomeados como substituintes. Então, nós veremos os halogênios aqui, ó, nessa parte. Agora, como temos que fazer para nomear compostos que apresentam dois, né, ou mais grupamentos funcionais? Quando isso ocorrer, aqui, ó, um grupamento funcional será representado no sufixo do nome, ou seja, nessa parte aqui, ó, terminal da nomenclatura, e o outro grupamento funcional será considerado um substituinte, que estará ligado na cadeia principal, então o seu nome será representado aqui nesta parte. Temos aqui, ó, um ácido carboxílico, e aqui não podemos confundir, ó, temos uma carbonila de cetona, porque o carbono da carbonila é secundário, então é uma cetona, tá? Ó, uma cetona, e uma hidroxila, tá? Ligada no carbono saturado, então é uma hidroxila de um álcool. Então temos aqui, ó, uma cetona e um álcool. Aí aqui, ó, um composto com estes dois grupamentos funcionais, ele vai ser nomeado como uma cetona e colocamos o termo hidrox na parte do substituinte para representar a hidroxila do álcool. Mas por que nós consideramos este composto uma cetona e não um álcool? Porque os grupamentos funcionais têm ordem de prioridade. Então, eu vou voltar alguns slides para mostrar essa prioridade para vocês. Tanto este slide como este outro aqui, ó, os grupamentos funcionais estão em ordem de prioridade. O grupamento funcional de maior prioridade é o ácido carboxílico, depois vem o éster, depois vem o aldeído. O que isso quer dizer, né, em prioridade? Se uma molécula apresentar grupamento funcional de ácido carboxílico e de aldeído, eu vou considerar a molécula um ácido carboxílico e vou representar o grupamento do aldeído como um substituinte. Seguindo a ordem de prioridade, depois do aldeído vem a cetona, o álcool e a amina. Beleza? Então, como aqui nós temos grupamento funcional de cetona e de álcool, como a cetona tem uma maior prioridade em relação ao álcool, nós consideramos esta molécula uma cetona e representamos a hidroxila como um substituinte, utilizando aqui, ó, o termo hidroxi. Então aqui, alunos, nós temos uns exemplos que eu gostaria que vocês colocassem os sufixos que serão utilizados para cada molécula. Aqui estão os resultados. Neste exemplo aqui nós temos dois grupamentos funcionais, né? Um halogênio e um grupamento amino, mas o grupamento amino tem prioridade, então o sufixo vai ser amina. Aqui nós já temos um álcool e uma amina, mas os álcoois apresentam prioridade em relação à amina, então o sufixo é ol. Temos aqui, ó, hidroxila de álcool e um halogênio. O álcool tem a prioridade, então o sufixo é ol. Aqui neste exemplo a mesma coisa, ó, uma hidroxila de álcool com halogênios. Então o álcool tem a prioridade, o sufixo vai ser ol. Temos aqui, ó, carbonila de aldeído, carbonila em carbono primário, álcool e um halogênio, 3 grupamentos funcionais. Como a carbonila de aldeído tem prioridade, o sufixo dessa molécula será al. Temos aqui carbonila de cetona e hidroxila de álcool. Como a cetona tem maior prioridade em relação ao álcool, o sufixo será ona. E no último temos a carboxila de ácido carboxílico e o grupamento amino de amina. Como o ácido carboxílico é o grupamento funcional de maior prioridade,
temos que considerar essa molécula como um ácido carboxílico, então o sufixo vai ser óico. A parte que antecede o grupamento funcional da nomenclatura é a parte que identifica a insaturação, ou seja, a presença de dupla entre carbonos ou tripla ligação entre carbonos. Quando a cadeia não apresenta insaturação, nós colocamos o AN na nomenclatura. Quando a substância apresenta dupla ligação entre carbonos, nós utilizamos o EN, e tripla ligação entre carbonos, nós utilizamos o IN. Se tivermos mais de uma dupla ou tripla ligação, nós utilizamos os prefixos di, tri, tetra, penta e hexa para representar a quantidade de insaturação presente na molécula. Aqui é mais um exercício para vocês treinarem, então vamos dar uma pausinha aí e tentem colocar a representação dessas insaturações na cadeia. Por exemplo, aqui no primeiro vou utilizar EN, aqui no segundo eu vou utilizar IN, por causa da tripla ligação, e assim por diante. Aqui está a resposta de todos eles, ó, 2 duplas dien, 3 duplas trien, aqui também 3 ligações duplas trien. Aqui eu tenho uma dupla, então ó, EN, e 2 triplas ligações, então di-in. Quando a molécula apresentar dupla e tripla ligação, temos que colocar primeiro o EN e depois o IN. Tranquilo? Para montar a nomenclatura dos compostos orgânicos, nós precisamos também saber identificar a cadeia principal desse composto orgânico. E todo o resto, está aqui ó, nesse item, todo o resto do composto que está conectado à cadeia principal vai ser designado por números e serão os substituintes. Para nomear a cadeia principal, eu preciso saber o prefixo dos números de carbonos, né? Então, um carbono met, 2 et, 3 prop e assim por diante, né? But, pent, hexa, até 10 carbonos dec. Aqui no primeiro item está dizendo o seguinte: se temos átomos de carbono em um anel, adicionamos o termo ciclo para identificar que a cadeia está fechada. Por exemplo, temos aqui uma cadeia com 6 carbonos, né? Cada uma com 2 hidrogênios, cada carbono com 2 hidrogênios. Então, vamos colocar aqui ó, os 2 hidrogênios. Beleza. Então, esta cadeia é uma cadeia fechada, ciclo, um ciclo com 6 carbonos, hexe. Só tenho simples ligações da cadeia, AN, e a substância é um hidrocarboneto. Ó, então, esta molécula aqui seria o ciclo hexano. Diferente desta outra cadeia aqui, ó, dessa outra molécula, que também tem 6 carbonos, mas só que é uma cadeia aberta. Então, eu vou começar pelo prefixo do número de carbonos, 6 carbonos hex. Só tem simples ligações entre os carbonos. AN também é um hidrocarboneto, ó, então o nome dela é hexano. Enquanto essa cadeia fechada aqui, ciclo hexano. Temos aqui desenhado a mesma substância orgânica 3 vezes para mostrar 3 alternativas de seleção de cadeia principal para decidirmos qual das 3 é a correta. A cadeia principal costuma ser a sequência com maior número de carbonos. Mas neste caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia de 6 carbonos, que é a maior sequência que conseguimos selecionar nesta substância. As outras 2 alternativas, ó, tem 5 carbonos na cadeia principal e 4 carbonos na cadeia principal. Apesar dessa daqui
apresentar maior quantidade de carbono, esta não é a cadeia principal correta, porque a cadeia principal tem que apresentar a maior sequência de átomos de carbono, desde que contenha os carbonos do grupamento funcional e os carbonos das insaturações. Então, esses 3 carbonos que eu pintei aqui, obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. Então, de novo, esses 6 carbonos não são os carbonos da cadeia principal, porque este carbono aqui do grupamento funcional, que é o carbono que está ligado à hidroxila, não está fazendo parte da cadeia principal. Esta cadeia com 5 carbonos também não é a cadeia principal, porque este carbono aqui, da insaturação, não está fazendo parte da cadeia principal. Então, aqui nessa situação, esta seleção de 4 carbonos, que é considerada a cadeia principal, embora tenha uma menor quantidade de carbonos, ela é a cadeia principal, porque contém os 3 carbonos que obrigatoriamente tem que fazer parte dela, que são o carbono do grupamento funcional e os 2 carbonos da insaturação. Agora podemos ver esta observação aqui. A cadeia principal deverá ser tão longa quanto possível, então ela tem que ser tão longa quanto possível, de forma a garantir a inclusão dos grupos vistos a seguir nesta ordem. Eu tenho que dar preferência para o grupamento funcional participar da cadeia principal, do carbono do grupamento funcional participar da cadeia principal. Depois eu dou preferência para a dupla ligação e para a tripla ligação. Aqui neste slide nós temos alguns exemplos para vocês treinarem a seleção dos carbonos que fazem parte da cadeia principal. As respostas são essas. Aqui eu tenho 6 carbonos na cadeia principal, então vou utilizar o X para representar essa quantidade. Aqui estão 6 carbonos identificados da cadeia principal. No exemplo abaixo eu tenho 7 carbonos na cadeia principal, sendo que esses 2 aqui obrigatoriamente têm que fazer parte da cadeia principal, porque são os carbonos da insaturação. Aqui, de novo, 6 carbonos na cadeia principal. Esses 2 carbonos obrigatoriamente fazem parte da cadeia principal. No de baixo temos 9 carbonos. Aqui 8 carbonos. No exemplo de baixo temos 7 carbonos. Esse carbono aqui é obrigado a fazer parte da cadeia principal, porque ele é o carbono que está ligado ao grupamento funcional. Aqui neste exemplo nós temos 6 carbonos na cadeia principal e podemos parar um pouquinho nele para discutir uma curiosidade. Aqui eu tenho o primeiro carbono, ele obrigatoriamente faz parte da cadeia principal, porque é o carbono que está ligado ao grupamento funcional. Aí nós temos o segundo, o terceiro, o quarto carbono. Quando chega no quarto carbono, nós continuamos a numeração, quinto e sexto, mas se a gente subisse, a gente também ficaria com 6 carbonos, porque aí esse aqui seria o quinto e esse aqui seria o sexto. Por que eu escolhi esta sequência aqui para ser a cadeia principal? Nesse exemplo, nós podemos ver que não tem como escolher uma cadeia principal de forma que a dupla e a tripla, os carbonos de ambas, participem dessa cadeia principal. Então, quando chegar aqui no 4 carbono, eu tive que decidir continuar a enumeração, porque na ordem de prioridade, a dupla ligação tem prioridade para ficar na cadeia principal em relação à tripla. No exemplo de baixo, 6 carbonos na cadeia principal, sendo que esse carbono número 1 aqui
é o carbono ligado ao grupamento funcional, então é obrigatória a participação dele na cadeia. E no último exemplo, nós temos 5 carbonos na cadeia principal, sendo que o carbono 1, o segundo e o terceiro carbono são obrigados a fazerem parte da cadeia principal. Agora, vamos para a parte dos substituintes. Substituinte é tudo que estiver ligado à cadeia principal. Então, vamos começar primeiro identificando a cadeia principal. Vamos assinalar aqui os carbonos que são obrigados a fazerem parte dessa cadeia. Então, que seria este carbono aqui, ó, que é o carbono que está ligado ao grupamento funcional. Este carbono aqui e este, que são os carbonos da insaturação, da dupla ligação. Então, esses 3 carbonos obrigatoriamente têm que fazer parte da cadeia principal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Tudo que estiver ligado na cadeia principal é substituinte. Então, eu tenho aqui um substituinte cloro, eu tenho um substituinte com 2 átomos de carbono e um outro substituinte com 3 átomos de carbono. Aqui neste slide tem o nome dos substituintes alquila, né, os radicais de alquila. Eu fiz um vídeo também específico falando da nomenclatura desses radicais alquila. Aqui nós temos ele, ó, radical alquila com 1 carbono é metila, 2 carbonos etila e assim por diante. Aqui são exemplos para vocês circularem os substituintes da cadeia principal. Temos aqui então as respostas, né, os substituintes de cada molécula. Nós temos aqui no primeiro exemplo, ó, os carbonos da cadeia principal, tá? Este é o grupamento funcional de maior prioridade, então ele não é um substituinte, ele é o grupamento funcional da molécula, e o restante que está circulado de vermelho são os substituintes. Aqui no último exemplo, vamos discutir o seguinte, ó, eu tenho um grupamento funcional de ácido carboxílico e um grupamento funcional de álcool. Eu considerei a hidroxila do álcool aqui um substituinte porque, na ordem de prioridade, um ácido carboxílico, tá, tem maior prioridade, então ele que é o grupamento funcional desta molécula, fazendo com que a hidroxila seja um substituinte. E aqui é a parte inicial de uma nomenclatura que está relacionada ao estereoisomerismo. Então, esta parte aqui da nomenclatura só será utilizada se a molécula apresentar estereoisomerismo. Por exemplo, temos esta molécula aqui, ó, tá? Esta molécula aqui e esta outra que é um isômero da primeira, tá? Tá aqui, ó, essas 2 moléculas. As duas apresentam 4 carbonos, então eu vou utilizar o prefixo but. As duas apresentam dupla ligação, então eu vou utilizar EN. E as duas são hidrocarbonetos, então a terminação O. Por enquanto, as duas apresentam a mesma nomenclatura, buteno, mas só que podemos ver que elas não são a mesma molécula. Temos aí uma diferença na posição desses grupamentos aqui, ó, que eu estou circulando. Aí que entra a parte do estereoisomerismo na nomenclatura. Como eu tenho aqui estes 2 grupamentos voltados para o mesmo lado, aqui eu tenho o cis-buteno, e aqui os grupamentos estão voltados para lados opostos, temos então o trans-buteno. Teríamos ainda que colocar a numeração para indicar a posição da ligação dupla.
Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. O nome então vai ser aqui, ó, cis, but, 2-eno, e aqui trans, but, 2-eno. Vou explicar com mais detalhe daqui a pouquinho essa numeração. Agora nós já vimos todos os itens que formam a nomenclatura de um determinado composto orgânico e vamos falar dela completa agora. Então tá aqui, ó, neste item aqui. Uma vez escolhida a cadeia principal, é a primeira coisa que nós temos que fazer para dar a nomenclatura de um composto orgânico. Aí precisamos numerar os carbonos da cadeia principal de forma correta, utilizando a mesma hierarquia que empregamos quando escolhemos a cadeia principal. Quem tem prioridade vai ser os grupamentos funcionais, depois as ligações duplas e, por último, as ligações triplas. Então, aqui temos um exemplo, uma molécula que apresenta 3 carbonos que são obrigados a fazerem parte da cadeia principal. Como o grupamento funcional tem uma prioridade maior em relação às duplas e triplas ligações, a numeração da cadeia principal será de forma que o carbono do grupamento funcional apresente o menor número. Beleza? Por isso que foi decidido começar a numeração pelo lado direito, porque desta forma o carbono do grupamento funcional fica com o menor número possível, que é o número 2. Beleza? Então eu tenho aqui 6 carbonos na cadeia principal. Só para comparação, vamos numerar a partir da outra extremidade, da esquerda. Ficaria aqui, ó, 1, 2, 3, quarto, quinto carbono e sexto. Numerando a partir do lado esquerdo, o carbono do grupamento funcional ficaria com o número 5. E a regra está escrita aqui, ó. Se houver um grupo funcional, então numere a cadeia principal de modo que o grupo funcional receba o número mais baixo. Então a numeração correta é começando a partir daqui da extremidade da direita, para o carbono do grupamento funcional ficar com o menor número. A molécula apresenta 6 carbonos, prefixo de 6 é hex. A molécula apresenta uma ligação dupla, então temos que colocar EN, e também tem um grupamento funcional de álcool, e por isso colocamos a terminação OL. Agora temos que colocar os números para identificar a posição tanto do grupamento funcional quanto da insaturação. A insaturação é encontrada entre o quinto e o sexto carbono da cadeia principal. Temos que pegar sempre o menor número para indicar a posição da insaturação. Então aqui na frente do EN, que é a parte da nomenclatura que representa a dupla ligação, vamos colocar aqui o número 5. E na frente da hidroxila, que é a parte da nomenclatura que representa o grupamento funcional de álcool, nós colocamos o número 2. A nomenclatura da molécula, então, será X5N2O. Nesse próximo exemplo, a molécula não apresenta grupamento funcional, então a insaturação vai ter a prioridade para ficar com o número mais baixo, com o menor número. Por isso que começamos a numeração a partir aqui da extremidade da esquerda, porque desta maneira a insaturação fica com o menor número. O nome dessa molécula seria X, 6 carbonos na cadeia principal, EN,
porque eu tenho uma dupla ligação entre carbonos e a terminação O de hidrocarboneto. Como a insaturação está entre o carbono 1 e o carbono 2, temos que pegar o menor número para indicar a sua posição. Nomenclatura completa, então, seria X1N, seria o nome desta molécula. Quando a molécula não apresentar nenhum grupamento funcional, nenhuma dupla ligação, então nós vamos numerar a cadeia principal de forma que a tripla ligação receba o menor número. Por isso que aqui novamente começamos a numerar do lado esquerdo, que é a extremidade mais próxima da ligação tripla. Então temos 6 carbonos na cadeia, X. Agora vamos utilizar o IN, porque a cadeia apresenta uma tripla ligação, e a terminação O de hidrocarboneto. Com a tripla ligação entre o primeiro e o segundo carbono, vamos pegar o menor número para indicar a posição da tripla. Ficamos então com X1IN. Se a molécula não apresentar nenhum grupamento funcional, nem dupla ligação, nem tripla, então vamos enumerar a cadeia principal de modo que o substituinte tenha o menor número. No exemplo desse slide aqui, nós vamos começar a numeração pelo lado direito, que é a extremidade mais próxima do carbono que está ligado ao substituinte cloro. Essa molécula apresenta 6 carbonos, então vamos utilizar o prefixo de 6 carbonos, X. A molécula apresenta 6 átomos de carbono, somente simples ligações. Então, por enquanto, nós temos o nome dela hexano, mas só que ela apresenta o substituinte cloro. Então, vem aqui, ó, cloro, hexano, com um número 3 na frente do cloro para indicar a posição dele na cadeia principal. Uma outra regra importante é essa daqui, ó. Se houver mais de um substituinte na cadeia principal, então devemos numerar a cadeia de modo que os substituintes recebam os números mais baixos possíveis. A nomenclatura dessa molécula seria tricloro, porque tem 3 cloros, hexano, 6 carbonos na cadeia principal e somente simples ligações entre eles. Começamos a enumerar aqui do carbono da direita. Podemos observar 2 cloros no carbono número 3 e 1 cloro no carbono número 4. Então, vamos colocar a numeração dos 3 cloros aqui, 3,3,4. Se por acaso começarmos a enumeração pela extremidade oposta, ou seja, por essa extremidade aqui, esse é o carbono número 1, aí ficaria 2, 3, 4, 5 e 6. A numeração dos 3 cloros seria 1 cloro no carbono número 3 e 2 cloros no carbono número 4. Os números seriam os mesmos, 3 e 4. Aqui, 3 e 4. Porém, aqui eu tenho a repetição do 4 e aqui nós temos a repetição do 3. Como que eu vou escolher? Tem um macete. Ficou em dúvida, enumerou pelos dois lados, soma os números das posições dos substituintes. Então aqui ficaria 3 mais 4 mais 4, dando um total de 11. E aqui ficaria 3 mais 3 mais 4, dando um total de 10. A numeração que der a menor soma é a numeração correta. Então, por isso aqui, que esta é a nomenclatura correta da substância do exemplo. Aqui neste slide nós temos uns exercícios para vocês tentarem a nomenclatura, então dá mais uma pausada no vídeo para tentar fazer a nomenclatura com tudo que nós falamos até agora, que logo em seguida eu vou mostrar a resposta de cada um para vocês. Aqui nós temos as respostas dos 12 primeiros, cada um com as suas respectivas nomenclaturas e
numerações da cadeia principal. E aqui no último slide a nomenclatura dos últimos 7, com as respectivas numerações das cadeias principais. Beleza, galera? Então fica por aqui a parte de nomenclatura dos compostos orgânicos. Valeu e um abraço.